Prazer enorme estar aqui na casa do Senhor novamente, junto com os irmãos, e podermos estar escutando a sua palavra. Convido que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20, será a porção em que será exposta essa tarde. Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20. Nós já iniciamos a série no livro de Marcos, estamos aprendendo um pouco sobre esse evangelho. Vimos o panorama geral, vimos também que Cristo ele foi proclamado por João Batista, também no seu batismo e na sua tentação. Hoje estaremos vendo que o Senhor nos revelou no versículo 14 ao versículo 20, do primeiro capítulo de Marcos. Diz assim a palavra de salvação: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, somos gratos a Ti, Senhor, por Tua palavra revelada, por o Senhor ter enviado o Teu Filho amado Jesus Cristo, o Teu reino, Senhor, e o Senhor nos deixou provas de que realmente Ele viria e cumpria aquilo que era prometido. Então, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez por nós. Me ajuda, Senhor, nesse momento de exposição da Tua palavra, a ser fiel à Tua palavra, Senhor, apesar das minhas limitações. Faça com que o Espírito Santo aplique no coração dos meus irmãos e também no meu, Senhor. Também ajuda aos meus irmãos, para que suas mentes estejam aqui e o seu coração esteja aqui para ouvir a Tua palavra. É no nome de Cristo que oramos gratos por tudo. Amém. Imagine que tem até alguém tossindo na hora, né? Não vou usar esse exemplo da pessoa, mas que você conhece uma pessoa chega para você tossindo e diz: olha, eu estou doente, eu estou com o coronavírus. Você ia se assustar na hora e vai dizer: não tem condições, ainda não chegou no Brasil, isso não acontece. Mas a pessoa fala: olha, eu estou com todos os sintomas, eu estou com febre, eu estou com tosse. Aí você não quer escutar, você olha, isso não tem condição de acontecer. Aí fala: não, mas você não sabe, eu tive contato, chegou aqui em Boninal um ônibus cheio de turistas, e todos eles eram chineses. De repente sai a notícia: há alguém internado no hospital de Boninal com coronavírus. Você começa então a acreditar que aquela pessoa realmente estava, porque você percebeu que as evidências que ela disse que tinha, o contexto, tudo aquilo indicava que ela estava com aquela doença. O texto de hoje vai falar de algo que nós também podemos ver pelas evidências. Vai mostrar a chegada de algo que era esperado e que foi evidenciado pela própria Escritura. Então, da mesma maneira que uma doença ela pode ser vista por evidências, mesmo que é uma péssima notícia, mas a boa nova do Evangelho, ela também foi vista e foi crida por meio de evidências de promessas
que estavam sendo cumpridas. E nessa tarde nós vamos ver que as boas novas da chegada do reino é evidenciada pelo chamado de pescadores. As boas novas da chegada do reino é evidenciada por Cristo ter chamado pescadores. Nós vamos ver primeiramente o versículo 14 e 15, vamos ver aqui a chegada do reino de Deus. E do versículo 16 ao versículo 20, nós vamos ver as evidências da chegada do reino no chamado dos pescadores. Então, 14 e 15, a chegada do reino, e de 16 ao 20, as evidências desse reino por Cristo ter chamado pescadores. Então, nós podemos ver que esse primeiro capítulo do livro de Marcos, do verso 14 ao 45, aqui vai mostrar que depois que Cristo ele foi proclamado, batizado, Jesus inicia seu ministério com autoridade. Ele começa dizendo: olha, eu tenho autoridade para fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho autoridade para isso. Não é qualquer um que está fazendo isso aqui. Eu tenho autoridade para fazer isso. E ele vai evidenciar. Versículo 14, versículo 15 vai iniciar dizendo: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. João Batista ele tinha acabado de ser preso e Cristo ele sai para pregar. Interessante que aqui ele vai dizer onde é que foi que Cristo pregou. Foi na Galiléia. A Galiléia era uma região ali, basicamente era como foi quando o povo saiu do deserto. Eles passaram pelo Jordão e desceu. O mar da Galiléia é como se fosse uma extensão do Jordão. O início é o Jordão, aí desce mais, tem o mar da Galiléia, e logo mais abaixo tem o Mar Morto. Toda essa região é banhada pelo Rio Jordão. A nascente de toda essa água, desde o Jordão até o Mar Morto, é banhada pelo Rio Jordão. E Cristo ele sai, quando a gente vê, ele foi batizado no Jordão. E depois de ele ter sido batizado, ele vai ser tentado. E logo depois, quando ele volta da sua tentação, ele descobre que João está preso. Esse é o contexto da narrativa. Cristo chega, olha, João foi preso. João foi preso por quê? Porque ele estava pregando o evangelho de arrependimento e batismo. Cristo então chega nesse contexto e ele chega pregando o evangelho de Deus. Ele vai para Galiléia, porque ele era de lá, ele vai para a sua terra. O versículo 9 vai dizer: Jesus de Nazaré da Galiléia. Então ele chega ali naquele local e começa a pregar o evangelho. Começa a pregar o evangelho de Deus, as boas novas. Jesus prega para os seus o evangelho de Deus. E veja só, como a atitude de Cristo é uma atitude de coragem. João foi preso, ele fala: olha, eu não vou ter medo disso. Eu vou pregar o evangelho de Deus. Eu vou continuar pregando. Eu não vou ter medo. E logo depois, aqui vai dizer que o conteúdo da pregação dele era o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele está aqui dizendo que o tempo está cumprido. A ideia do termo que é usado, original, é um termo que é usado quando tem vários nomes que você pode utilizar para tempo. Kairos, Cronos, entre outros. Quando o autor ele usa aqui o termo Kairos, ele está dizendo: olha, é um tempo determinado. É um tempo especial. Se a gente fosse traduzir, é o tempo de Deus. O tempo de Deus está cumprido
E aí, essa ideia de cumprido é como se fosse aquele princípio que a gente vê em Gálatas 4, capítulo 4, a ideia da plenitude dos tempos. É a plenitude dos tempos, o cumprimento, o tempo máximo. E quando nós vamos ver o contexto em que Cristo ele veio, todas as coisas ali mostravam que tudo beneficiava para que o Evangelho acontecesse. A Pax Romana, onde era um tempo de paz, onde as pessoas poderiam ir e vir. Vemos a influência da moral judaica. Tudo isso foi influenciada no Império Romano. E Cristo, nesse tempo, ele chegou, também tinha a vantagem de ter uma língua comum a todos, que era o grego koiné, que foi o livro em que a Bíblia foi escrita, o grego comum. Então todas essas coisas estavam evidenciando que era a plenitude dos tempos. Abra, por favor, rapidamente sua Bíblia em Gálatas 4, versículo 4. É justamente isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então é justamente isso que está acontecendo aqui. Na plenitude do tempo é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. A chegada do reino, o ministério de Cristo é o início da chegada do reino. O reino, o tempo é o tempo pleno, mas o reino ainda não está completo. Mas isso aqui já está começando a acontecer. O reinado de Cristo, ele é obtido de forma plena na cruz, mas ainda não está completo. Ele iniciou aqui o seu reinado. Por isso ele é conhecido como o Rei dos Judeus. E ele diz, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino espiritual de Cristo chegou. O reino está próximo. Vocês devem se arrepender e crer no Evangelho. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte. Quando Cristo é interrogado, ele fala: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Cristo está dizendo, olha, o meu reino ele não é físico. Eu não vou vir como um militar, como um rei que vai destruir e vai conquistar o mundo de maneira bélica. Não, o meu reino é espiritual. O reino de Deus está próximo. O meu reino é que vocês se arrependam e creiam no Evangelho, nas boas novas, na minha vida, na maneira que eu ajo e na maneira que eu vivo. Prestem atenção nisso. E veja que quando Cristo ele está dizendo isso, ele está repetindo a mesma pregação de João Batista que acaba de ser preso. Mateus 3:2, quando João Batista ele vai pregar, vai dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Cristo, quando ele chegou, ele viu que João estava preso, ele não teve medo. Ele falou as mesmas palavras da pregação de João Batista: arrependei-vos e credes no Evangelho. O reino de Deus está próximo. E a pregação de João Batista é que viria alguém depois dele que seria maior que ele. E quando João Batista foi, e a gente viu aqui no sermão de semana passada que todos da Judéia, todo mundo de Jerusalém ouviu o que João Batista tinha dito. E Cristo chega dizendo: a próxima pessoa que prega depois que João Batista é preso é Cristo. E Cristo chega dizendo as mesmas palavras de João: arrependei-vos e credes no Evangelho. Creiam na minha palavra. E nós temos, meus irmãos, que olhar para esse contexto e entender que o reino, a chegada do reino é algo importante. Veja, quando Cristo ele nos ensinou a orar, uma das petições qual é? Venha
o teu reino. Então, o reino do Senhor é algo que nós temos que entender que ele vem de maneira espiritual. E algo que os irmãos que vieram na quarta-feira, a gente já trabalhou um pouco sobre isso, que o reino de Deus ele chega por meio da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é a sua missão? É tudo que você faz para a glória de Deus. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no que for. Você faz para a glória de Deus. E por isso, o Senhor, ele vai enchendo o mundo da sua imagem. Tratamos sobre isso. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. O reino do Senhor vai ter a sua cara. E quando nós crescemos, nós temos justamente essa ideia. O crescimento do reino. Crente gerando crente. É dessa forma. E a maneira natural não é batendo na porta de ninguém, é fazendo filhos. Foi isso que nós vimos. Os islâmicos eles fazem isso da maneira errada. Nós devemos fazer isso da maneira certa. Encher o mundo da imagem do Senhor. E assim o reino de Deus, ele chega. Onde você estiver, você no seu trabalho, você está agindo como um cristão, da maneira correta, sendo luz nas trevas. O reino de Deus estará presente. E onde a luz chega, as trevas se incomodam. E nós olhamos quando Cristo ele chega aqui na plenitude dos tempos. Ele fala, olha, o reino de Deus está chegando. E diferente de um vírus no qual a gente pode se precaver, nós podemos nos preparar, nós podemos nos isolar, nós podemos ir para outro local, não ter contato com as pessoas. O reino de Deus não tem quem resista. Não há como esconder, não há como fugir. O Evangelho do Senhor é algo que deve estar em nós. Veja, a pergunta de número 86. Ele vai tratar aqui da constante. Da fé que nós temos em Cristo Jesus, que vai dizer, fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Ele vai mostrar o que é arrependimento. Arrependimento da vida é uma graça salvadora, pelo qual o pecador, tendo o verdadeiro sentimento de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandonando-os e voltando-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Cristo, então, ele aqui está pregando, olha, se arrependam e creiam. Esse é a vida do Evangelho, uma vida de arrependimento e de fé. Você odiar os seus pecados e se voltar para Deus. Creia que Cristo ele pode salvar os seus pecados. Esse é o Evangelho de arrependimento e de fé. Cristo estava ali pregando isso para aquelas pessoas. Esse era o Evangelho. Ele estava dizendo, olha, se voltem para Deus. E não era nenhuma pregação nova. Os profetas eles diziam isso. Se voltem para Deus. Se arrependam desse culto que vocês estão prestando de maneira errada. Se arrependam da vida de vocês de maneira errada. Se voltem para Deus. Veja o caso de Jonas. Jonas ele não queria que Nínive fosse salva. Mas ele foi obrigado a ir lá e pregar. Ele foi lá e pregou. E Nínive foi poupada. E aqui Cristo está trazendo o mesmo sermão. Arrependei-vos e crei no Evangelho. E quando olhamos aqui essa atitude de Cristo, nós pensamos, será que nós teríamos a coragem de pregar o Evangelho? Sabemos que iríamos ser prejudicados. Será que nós teríamos coragem de pregar a verdade, sabendo que, olha, se eu fizer isso, eu posso me dar mal? Cristo ele teve coragem
João Batista, ele teve coragem. Eles pregaram, mesmo sabendo que poderiam ser prejudicados. Outra coisa que nós devemos pensar é que nós temos que entender a plenitude que é ter o nosso Deus aqui conosco e agora. O momento estava pleno, não era porque aquelas coisas estavam acontecendo somente, porque aquilo que acontecia naquele tempo também está acontecendo hoje, mas era porque o Filho de Deus estava entre os homens. Uma coisa que nós devemos pensar é isso aqui que vai acontecer em alguns instantes, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a presença real e espiritual de Cristo. No partir do pão, no tomar o vinho, nos faz lembrar justamente da obra salvífica de Cristo. Nós temos que realmente arrepender dos nossos pecados e crer que o nosso Senhor está conosco. O momento de contrição do culto que nós prestamos a Deus não pode ser algo mecânico na nossa vida. O liturgo vem aqui, ele pede para você, em alguns instantes, orar. Algum irmão de maneira representativa ora, e você ali fecha os olhos e está com a mente não sei aonde. Você está pensando em outra coisa. Você não tem se entristecido e odiado o seu pecado nesse momento. É o momento que Deus está presente aqui. Iniciamos o culto invocando o nosso Deus. E é o momento que nós temos que dizer: olha, Senhor, me perdoa, eu tenho odiado o meu pecado, não deixe que eu caia novamente. É o momento do culto que nós temos que fazer isso. É o Evangelho diz para você fazer isso. O Evangelho de arrependimento e de fé. E você tem que crer que, da mesma maneira que você odeia, você tem que crer que a obra de Cristo é suficiente para perdoar os seus pecados. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para perdoar os pecados. Nós temos que começar a ver os sinais do reino de Deus entre nós. O reino de Deus tem avançado. O reino de Deus, ele tem vencido. E nós temos que começar a olhar e perceber e cada vez mais fortalecer o muro de proteção desse reino. Nós não podemos deixar que ele seja atacado. Nós não podemos achar que isso aqui é uma coisa normal. Não, é o culto solene ao Senhor. Ele está aqui conosco, ele está aqui no nosso meio. E nós percebemos que as boas novas da chegada do reino, ela é pregada pelo próprio rei. E logo depois que Cristo ele chega, ele diz: olha, eu não vou ter medo, eu vou mostrar que eu vou pregar a mesma coisa que João Batista, e que eu vou ser o cumprimento de João Batista. E logo depois, do versículo 16 ao versículo 20, ele vai dar evidências. Olha, eu preguei, eu disse, agora eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar evidências. Vocês não querem acreditar? Prenderam João Batista, não acreditaram na pregação dele, ninguém vai fazer nada. Eu vou mostrar que eu sou o que João Batista falava. Vamos ler o que diz o versículo 16 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com seus empregados, e seguiram após Jesus. Vemos então evidências aqui da chegada do reino de Deus. Como nós já estudamos no primeiro sermão, aqui, essa primeira parte, aqui Cristo não está ensinando a eles como ser discípulo. Cristo aqui não está dizendo qual é
a atitude do discípulo. O que é que o discípulo deve fazer? O que é que o discípulo deve ser? Ele chama, mas aqui não é o ponto principal que Cristo ele quer tratar. Ele pega 4 pescadores e chama para que eles prontamente aceitem o convite. Ele estava caminhando junto ao mar da Galileia, e quando nós vamos ver o texto correlato, em Lucas 5, peço que vocês abram, Lucas 5, do 1 ao 11, é um texto muito conhecido, conhecida como a pesca maravilhosa, onde as crianças sabem aquela música, né? A gente, quem foi criado na igreja desde criança, conhece aquela música. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. É esse acontecimento. E veja, olha o que diz esse texto. É importante nós lermos para que entendamos justamente o que aquele texto está significando. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Ele estava do barco ensinando. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, serei pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. A pesca maravilhosa que acontece aqui é algo atípico. Os pescadores, eles sabiam que era um milagre. Fui pesquisar um pouco para saber como funcionava a pesca daquela época. Em locais rasos e nesse lago específico, a pesca só era feita durante a noite. Por isso que ele disse: olha, eu pesquei, nós passamos aqui a noite toda e não pescamos nada, agora de dia o Senhor vai mandar eu fazer isso? Mas sobre tua palavra eu vou pescar. Então eles já estavam fora, já tinham desistido já, passaram a noite trabalhando, não pegaram nada, já estavam lavando as redes, e de repente ele joga e começa a vir peixe, muito peixe. Eles encheram o barco que eles estavam, veio outro barco para ajudá-lo, e quase que o barco afundava. Então eles olharam: isso não é normal. Realmente, quem mandou fazer isso é Deus, quem controla a vida. E veja, o texto de Marcos, o qual nós estamos expondo, ele vai dizer que eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus diz para ele: olha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. E eles imediatamente o seguiram. Eles de maneira pronta, eles pararam tudo e seguiram ao Senhor. Eles entenderam ali que quem estava mandando ele fazer isso era o próprio Deus. O mar da Galileia, ele traz justamente uma ideia muito parecida com o que aconteceu no Êxodo. Nós vemos muita semelhança entre Moisés e Cristo. O fato dele estar ali na Galileia, o fato dele ter ido para o deserto, o fato dele ter passado pelo Jordão, da mesma maneira que o povo, ele veio por ali. É justamente Cristo dizendo: olha,
eu vou trazer para vocês um novo êxodo. Eu vou trazer para vocês um êxodo espiritual. A sua terra, nós já vimos que ele já disse o quê? Que o meu reino não é desta terra, não é deste mundo. E quando a gente vai ver o ministério de Cristo, justamente quando ele vai para o deserto, que ele volta, ele começa a fazer todo o percurso, justamente mostrando todo o perímetro da herança dos filhos de Jacó na terra prometida. E ele vai ali e começa a pregar para aquele povo. Começa a dizer, olha, o reino do céu chegou. Creio. E agora eu vou chamar pescadores. Mas para entendermos que Cristo, ele estava mostrando aqui superioridade a outros profetas. O texto de Hebreus vai dizer: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa em que estabeleceu. Esse texto aqui ele vai mostrar justamente a superioridade que Cristo tem sobre Moisés. A gente não está pregando o livro de Mateus, mas o livro de Mateus, quando ele vai tratar sobre isso aqui, ele está justamente mostrando como é semelhante a vida de Moisés e de Cristo. Como Cristo que vai ser o verdadeiro Salvador do povo, o novo Messias, que vai tirar o povo daquela escravidão e vai os libertar. Vamos ver o nascimento de Moisés e de Cristo. Os dois foi sobre perseguição. Os dois, quando crianças, foram mandados ao Egito. Os dois vieram pelo deserto. Entre muitas outras semelhanças, nós não estamos pregando o texto de Mateus, mas ele vai trazer essa evidência. Cristo aqui, ele está mostrando: eu sou aquele que é enviado. A profecia do rei cercado de pescadores é algo que a gente às vezes não para ler o texto e pensa nisso, mas vamos ver que o fato dele ter chamado pescadores não era porque eram pessoas humildes, não era porque eram pessoas que não sabiam ler, não era, não, foi algo aleatório Cristo chamar aqueles pescadores naquele momento. Não foi. Essa pesca maravilhosa foi justamente o cumprimento de profecia. Abram, por favor, Jeremias capítulo 16. Jeremias 16, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Veja se é coincidência. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. O Senhor fala que vai mandar muitos pescadores e os pescarão. Ele estava falando aqui para quem? Para o povo de Israel, que ia mandar pescadores, que iria pescar homens. E Cristo fala: olha, eu vou fazer vocês de quê? Pescadores de homens. Abra em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 10, e vamos ver justamente como isso que está acontecendo aqui é altamente escatológico. Cristo está mostrando aqui como seria a salvação, e ele estava mostrando: a salvação chegou. Veja, a partir do versículo 1: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas iam debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte,
e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Preste atenção no versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pantos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fornecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui essa profecia está mostrando justamente de um rio que viria lá de cima e banharia toda aquela região. E aqui ele está trazendo de um rio que vem lá de cima e que vai curar até a água do Mar Morto. E quando ele vai falar aqui, quando se acharão, no versículo 10, junto a eles se acharão pescadores desde En-Gedi até Eglaim, ele está dizendo aqui, esse En-Gedi, sabe o que significa? Aqui é a região a costa do Mar Morto. A costa do Mar Morto vai do Jordão até a Galileia, até Eglaim. Eglaim é o próprio Mar Morto. Aqui ele está dizendo o que iria acontecer, aonde iria acontecer e os sinais. Cristo está junto a pescadores no mar da Galileia, e ele diz que a própria água viva que irá curar todos, e ele vem de lá de cima do Jordão, descendo em toda aquela região. O reino espiritual, a água viva, o cumprimento da profecia aqui em Cristo, ele arrodeado de pescadores. Nós vemos todas essas evidências que isso aqui é o cumprimento de uma profecia. Nós lemos hoje aqui que a Escritura ela é rica dessa linguagem. Nós lemos o Salmo 1, quando ali está falando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está falando de quem? De nós? Não. Ele está falando do próprio Filho. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei de dia e de noite. Como é que ele é? Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e aqui, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E aqui ele traz isso, a sua folha não faltará o seu fruto nos seus meses, no devido tempo. A linguagem da Escritura está mostrando, olha, isso aqui que está acontecendo em Marcos 1, é Cristo mostrando, olha, eu sou o Filho de Deus. Não é porque tinha muito peixe somente. Não é porque eles ficaram maravilhados, olha, ele fez muito peixe aqui, a gente vai largar o meu pai e vai com ele para ficar mais rico. Não foi isso o que os discípulos fizeram. Eles sabiam dessa profecia.
ainda mais eles como pescadores. Era algo relacionado ao trabalho deles. E eles prontamente, eles dizem ao Senhor, Marcos capítulo 1, eles deixam imediatamente as redes e o seguiam. Eles deixam tudo, deixam seu pai, deixa ali toda a embarcação, tudo aquilo, e fala, olha, eu vou servir ao Senhor. No texto de Lucas, a gente vê que a atitude de Simão, que é Pedro, é justamente ele reconhecendo a divindade de Cristo. Ele se ajoelha e fala, olha, Senhor, sai daqui porque nós somos, deixa a gente sair daqui porque nós somos pecadores. É justamente no Antigo Testamento, quando os profetas sabiam que Deus estava presente, eles faziam isso. Eles, Senhor, ai de mim porque eu sou pecador. Ai de mim de estar na tua presença porque eu sou pecador. E Pedro e os outros reconhecem e prontamente deixam tudo. Ele deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Nós podemos ter aqui como uma espécie de entendimento e aplicação para nossas vidas, que da mesma maneira que esses homens olharam e prontamente perceberam, olha, ele é o Cristo, eu tenho que abandonar tudo por ele, eu tenho que o segui-lo, eu tenho que estar pronto para honrar o seu nome. Mas a grande questão é que as Escrituras ela não para por aí. As Escrituras ela termina justamente trazendo essa imagem do reino, do que aconteceu aqui. Abra, por favor, em Apocalipse. Versículo 22, capítulo 22. A partir do versículo 1, leia atentamente a palavra que a palavra do Senhor está dizendo para você. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Veja a semelhança. A água que desce lá da região oriental e cura o mar morto. Uma água que cura, uma água que dá vida. Aqui ele vai trazer justamente a ideia da água da vida. No versículo 2 ele vai trazer justamente uma ideia onde haverá um rio que iria passar. No versículo 2, o rio onde passa no meio, e lá está a árvore da vida. Ainda vai trazer a ideia do onde tem pescadores ali, haverá muito peixe, haverá ali muitos servos. No versículo 3 aqui vai dizer que os seus servos estarão com ele. No versículo 2 ainda, ele vai trazer da ideia de que haverá os frutos de mês a mês, que o fruto não vai faltar, que a árvore da vida está ali, e que
a folha daquela árvore servirá para a cura. E veja, o que eu estou querendo mostrar a vocês com isso? Onde é que tinha a árvore da vida antes? No Éden. Nós teremos a árvore da vida aqui. E vemos que a árvore da vida está mostrando que quem é essa árvore? Quem é esse que nós devemos alimentar? Quem é essa água da vida? Quem é essa árvore da vida? Quem é o pão da vida? É o próprio Cristo. O que Cristo estava fazendo ali, naquele momento, olha, era: eu serei o pão da vida. Aquele que vier não vai mais sentir fome. Vocês acham que a vida de vocês está escassa? Aqui não tem peixe para vocês? Toma aqui muito peixe. Vocês acham que vocês trabalhando a noite toda, vocês vão, com o braço de vocês vão conquistar tudo? Não vão. Vocês precisam depender de mim. Eu que sou maravilhoso. Eu que sou tudo que vocês precisam. Eu sou a árvore da vida. Por isso que nós acreditamos que lá no Éden já havia graça. O Cristo estava presente ali. Mas Adão, ele não quis provar e ver que o Senhor é bom. Ele não quis comer da árvore. E o Evangelho de Cristo, o que ele está fazendo aqui é justamente trazendo para nós novamente a possibilidade de comermos da árvore da vida, para que nós possamos ter vida eterna. Não foi isso que o Senhor disse? Olha, eu vou tirar o homem do jardim do Éden para que ele não coma e tome da árvore e tenha vida eterna. E Jesus Cristo diz: olha, tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim até que eu venha. Ele está dizendo: olha, vocês estão podendo aproveitar da árvore da vida. Vocês estão provando de mim, o próprio Cristo. Ele convidou aqueles homens e eles prontamente aceitaram. Estaremos aqui alguns instantes diante da mesa do Senhor. Devemos pensar: realmente, por nós não somos dignos, mas pelo Senhor sim. E eu não posso fazer nada da minha vida que possa me impedir a não participar disso. Eu não posso deixar de participar. Se você não professou a fé ainda, procure professar. Se esforce para isso, para participar justamente disso, o que Cristo fez. Ser participante da comunhão dos santos, por meio do partir do pão, por meio do tomar o vinho, justamente simbolizando a obra de Cristo nas nossas vidas. Cristo, em toda a sua vida, ele é o sujeito e o objeto do Evangelho. Você consegue perceber isso? Que ele está mostrando com a própria vida dele o Evangelho. Ele está dizendo: olha, isso aqui que eu fiz, eu chamei esses pecadores, não foi algo aleatório. Eu estou mostrando que eu estou cumprindo o que os profetas disseram. Eu vim cumprir a lei e os profetas. É isso que ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim cumprir a lei e os profetas. E outra coisa que nos faz pensar é que não há vida fora de Cristo. Não há vida fora da árvore da vida, do rio de vida. E se tem alguém aqui que não é cristão, repense sua vida. Porque se você não pegar e comer do pão, beber do cálice, não hoje, mas se você não se apropriar da obra de Cristo na sua vida, você está perdido. Você não tem esperança fora de Cristo. Que você possa estar pensando e avaliando e crer no Evangelho de
arrependimento. Você deve ter fé em Cristo Jesus. A árvore da vida, o pão que desce do céu, é algo que cada vez que nós olharmos e nós entendermos tudo que isso significa, nós devemos prontamente parar o que nós estamos fazendo e ver o Rei, olhar o Rei e nos deter perante Ele. Diferentemente do coronavírus, nós não temos como resistir ao reino do Senhor. Nós não podemos fugir, mas nós temos que entender que o reino do Filho não há mais volta. Ele já venceu. Temos que esperar agora o seu retorno. Não há como mais conter esse rio de águas vivas que tem espalhado a sua imagem em locais tão longes. E se você vai fazer parte desse reino, você não tem como fugir. Todos os que o rei convoca tem que estar perante ele nesse reino de luz. Então que possamos, meus irmãos, estar a cada dia estar percebendo o reino de Deus nas nossas vidas. O evangelho de arrependimento e de fé ser evidenciado também em nossas vidas, da mesma maneira que foi evidenciado na vida do Filho. Que possamos estar expandindo o reino de Deus aonde nós formos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem nos dado conhecimento sobre o Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, também nesse momento da ceia do Senhor. Aplica a Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Cristo que Te oramos. Amém. Passaremos agora para o momento da ceia do Senhor. Convido o presbítero Johnny e o